Não temos histórico, mas vira e mexe surgem essas sugestões, né, de novos testes. Tá no ar sim, Boris Casoy, você tá no ar, Molica também. A gente já conversa com o Boris. Molica, e aí, hein? Essas reiteradas sugestões, essa insistência das Forças Armadas, diretamente ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, contribuem com o processo? Não contribuem. Contribuem apenas para mostrar que o presidente Jair Bolsonaro tinha toda a razão na hora que ele falou em meu exército, nas repetidas vezes que ele falou em meu exército. No governo dele, as Forças Armadas se transformaram numa espécie de guarda pessoal do presidente da República, com um compromisso fundamentalmente não com a nação, mas um compromisso com o presidente Jair Bolsonaro. Essa situação, essa sugestão de ontem, uma sugestão absolutamente risível, né? Ela é algo que ajuda apenas, e as reiteradas declarações do ministro da Defesa falando sobre urnas eletrônicas, questionando, isso apenas contribui para o caos, contribui para a desconfiança, contribui para a intranquilidade no dia da eleição. Isso contribui para casos como aquele lá de Foz do Iguaçu, né, que o sujeito foi lá e matou, o bolsonarista foi lá e matou o petista, porque fica com uma paranoia, fica com delírio. Aí as pessoas vão votar, boa parte da população brasileira vai votar no dia 2 de outubro, preocupada, achando que as urnas vão ser fraudadas. Isso não faz o menor sentido. Isso não faz o menor sentido. As urnas já estão testadas, retestadas, já se mostrou que elas não têm qualquer problema. Isso não faz sentido. É até incrível que o Ministério da Defesa respalde uma proposta como aquela que foi feita ontem, Aquela história da pessoa vai ali, o eleitor vota numa simulada eletrônica e depois vota no voto de papel. O TSE faz um teste parecido, tal teste de integridade, mas é um teste controlado. Primeiro que não são candidatos efetivos, são candidatos, nomes aleatórios de supostos candidatos, e ali fica se conferindo. Essa proposta do Ministério da Defesa dá muita margem à confusão. Uma pessoa mal intencionada, que não esteja com boa intenção, vai chegar ali, vai digitar na urna um voto e depois vai escrever no papel um outro voto. E aí, como é que você vai controlar isso? Aí depois ela vai dizer que a urna registrou errado. Só tem uma maneira de controlar, é quebrar o sigilo do voto. A menos que fique alguém olhando ali, votou aqui, votou ali. Não, isso não faz sentido. Isso é ilegal, isso não está previsto em lei. O Congresso Nacional rejeitou essa proposta do voto impresso. Essa aí é pior ainda. Ela dá muita margem à confusão. Isso não faz sentido. As Forças Armadas têm que parar com isso. Tem que cuidar das suas tarefas. Elas são pagas pelo povo brasileiro, elas são pagas, o estudo dessas pessoas é pago pelo povo brasileiro, as fardas, as armas. Isso é pago para que as Forças Armadas cuidem das suas funções. Isso não é para ficar se metendo em eleição. No tempo que os militares estavam no poder, eles acabaram com as eleições. Eles não apuraram o atentado ao Rio Centro, que foi cometido por militares. Agora querem apurar a eleição? Querem apurar voto? Não, que voltem para as suas funções. Outro dia caiu um foguete do Exército numa plantação de soja. Há uns 20 anos, um submarino carregado afundou aqui no Rio de Janeiro. Isso tem que ser cuidado. As Forças Armadas têm que cuidar das funções delas, têm que cuidar das suas funções constitucionais e voltarem a ser Forças Armadas do Estado brasileiro. Tem que parar com isso. Esse tipo de desconfiança, esse tipo de situação só contribui para o caos, contribui para uma situação muito complicada no dia da eleição, por uma situação de caos, e aí sim, aí as Forças Armadas terão que ser chamadas para controlar o caos. E aí sabe-se lá o que vem depois. É com vocês.